Na hora que você entrou no assunto do cavalo que você arriava, chamou a atenção a gente fez uma brincadeira aqui do Iluminando Vidas. E aí o pessoal subiu ali no touro mecânico ali, né? E aí eu vi que você foi lá e foi bem em cima. Você era assim, bem Vixe, eu montava. Hoje, pra gente ter um pouquinho mais de idade, assim, eu tenho um pouquinho mais de idade, hoje a gente, assim, eu monto cavalo, assim, normal. Mas, hoje a gente ficou um pouquinho, como eu sou curada da coluna, eu tive problema de coluna, eu sou curada, então a gente pega um pouquinho, assim, a gente fica, assim... Aquele medo, aquele receio. Restrito. Mas quando eu era menina, mocinha... Eu montava pelo, eu pendurava no pé de goiaba, assim. Eu pendurava, minha mãe ia trabalhar longe, meu pai longe, eu fazia arte. Tava vigiando meus irmãos, mas eu fazia arte. Eu pendurava no galho de goiaba, amarrava o bainho assim, amarrava ele bem amarradinho assim, e falava pro meu irmão, você fica vigiando, segurando ele aqui, eu marro, enrosco ele assim, e marro, e penduro lá de cima e cai em cima do lombo dele. Caía em cima do lombo dele assim, e depois puxava reto, sem freio, sem nada, que ela piava. Caía. Olha aí, tem riscão na perna, caía. Hoje qualquer tombinha as crianças estão chorando. Aí antigamente não era assim. Eu era persistente, eu montava em burro bravo, cavalo inteiro, normal. E tudo. Montava em bicicleta, caía. Dirigia o trator, subia em cima dos pés de café. Eu subia em cima do pé de café para poder dirigir, que no começo eu não tinha carta. Eu dirigi um caminhão 3/4, voei com esse caminhão lá, e pus minha cunhada dentro, o menino, aí depois era bebezinho, pus dentro assim, apertei o acelerador, esqueci de brecar, voou por cima de 2 pés de café. Massou a frente, tudo que eu não tava nem aí. E os irmãos eram assim também, agitados desse jeito? Era meio doido. Mas eu achava assim, que eu acho que mais maluca, mais doida era eu. Eu não tinha medo. Eu não tinha nada a perder, sabe, assim? Eu não tinha. Eu tinha que passar esse negócio com meus irmãos, né? Eu tinha que passar uma firmeza para eles, mas a firmeza era doidura, né? Eu pescava, meu pai e minha mãe falaram, tem que vigiar eles. Que eles não queriam dormir durante o dia, eu pegava eles, eu fiz uma canoa. Assim, escondido, tudo escondido, porque a gente não podia brincar, né? Minha mãe estava trabalhando. Fiz uma canoa de banana, escutei meu pai falando que a bananeira, você corta ela e deixa ela um certo tempo, ela murcha. Não pode estar seca. E aí ela flutua. A hora que eu escutei meu pai conversando com os amigos, aquilo lá, eu como criança, eu escutei. Eu montei sério? Em cima daquilo lá, pus meu irmão, Olavo, atrás, que eu vigiava ele. Os outros ficou deitados lá perto do pé de pitanga. E fui. E entrei num poço com a varinha pegando bagre, montada assim, que era o meu barco. Fazia arte, fazia. E eu estava vigiando eles. Não morreu porque Deus não permitiu. Deus tinha um propósito na minha vida. Pelo jeito, você era Deus tinha um propósito. Aí tinha umas pedras para cercar naquele poço, eu punha as pedras, o pé assim na pedra, e empurrava a bananeira, montava nela. Realmente, ela não afunda. Eu fiz o teste, ela não afunda. Ela tá no murcha, não muito murcha, porque se ela tiver verde, ela afunda. Se ela tiver muito murcha, ela flutua muito. E tudo montava em cima dela, era meu barco, meu irmão na garupa. Eu achei interessante, porque no dia e pegava o peixe. No dia que você montou lá, né? E o pessoal ficou... Pouco. Mas você foi muito bem. Eu falo assim, subiu aqui, o pessoal também subiu o homem, né? E a gente achou interessante. Porque esse lado, vocês não me conhecem, porque são de lá. Mas se falar, Luiz, você trazer o cavalo aqui agora, colocar ali, e ele não for tão bravo, mano, você monta? Monto. Só que hoje, as pernas, a coluna, não é que nem eu dava aquele golpe. Eu achei dificuldade, que eu fui montar, tava difícil. Vai. Então, eu chegava daqui, eu pulava, eu me jogava lá, sabe? Porque eu era acostumada. Hoje, a junta da gente já não tá a mesma coisa. Então, isso era feito escondido. Então, essa parte eu tenho saudade. Porque dentro do limite, a gente é obediente à nossa mãe ali, tudo pai, né? E o teu pai e tua mãe chegou fazendo arte uma vez ou não? Alguma vez assim ficou bravo contigo? Não, há pouco tempo eu contei para ela que nós medíamos espaço. Eu e meus irmãos chamavam eles quando eu estava vigiando, e a água era de cisterna, e eu falava assim para eles, a muretinha era baixinha, sabe assim, a muretinha, e eu falava para eles assim, olha, vamos medir a distância. Aí eu, meu irmão, o Valdir e o Olavo, nós íamos jogar o guspe lá embaixo, na cisterna, eles não sabiam, o pai e a mãe não sabiam. Falar que não fazia arte? Sempre fazia. Só que eles não via.
E a gente não contava. Eu falava pra eles, eu corto a língua de vocês se vocês contar. Porque eu era a mamãe deles, eu vigiava. Aí lá de cima, aquela muretinha, ainda bem que nunca desmoronou, aquela muretinha feita de barro, assim. A proteção do... A proteção. Três tijolinhos só, normal. Proteção para não cair o sapo. E sapo caiu lá dentro. Lá bebi água de sapo. Aí daqui eu media, cuspia lá no fundão. Era 15 metros de distância. Nossa. Onde que eu tirava a água com o baldinho. Eu pegava um baldinho e tirava a água para dar banho deles. A primeira água, quem tomava banho era eu. Eu. Depois eu dava banho neles na mesma água, porque era difícil para tirar. Porque com idade de 7 anos, 8 anos, você tirava água. Não tem que ficar voltando toda hora lá. Então eu tirava. E na época parecia que era gostoso, sabe? Tudo assim, né? E depois, com um certo tempo, isso foi passando. A gente passou, assim, um bocadinho de dificuldade, sabe? Muito criança, né? Muito filho. Um bocadinho de dificuldade. Aí eu aprendi... como que eu vou te falar? Ser adulto desde criança, ser responsável, né? Não deixar um furar o olho do outro, não deixar a roupa, eu lavava, ajudar a fazer sabão em casa, que sabão de cinza, sabe? Então, eu sinto assim, eu não tive muita infância. Muita infância. Então, a hora que depois veio uma pessoa e faz uma oferta aqui, eu vou te levar para passear. Eu sou uma pessoa que gosta muito de passear, mas naquela época a gente não tinha televisão, a gente tinha as coisas. Então, vamos. E aí, onde que eu acredito que eu me envolvi cedo. Eu achava, assim, que era um amor, uma coisa assim, amor. Mas eu fui descobrir lá na frente que é uma, assim... Você falou que você tinha quantos anos de Lourdes? 13 anos? Para 14. Nossa. Em 14 para 15, meu pai fez o casamento, assim. E 13 para 14. Não era nem... Mas era dois mocinhos ou ele era mais velho? Não, ele tinha 26 anos. Olha só. Ia fazer 27. E era normal nesse tempo, esse tipo de diferença de idade? Era, porque eu tinha na minha família tias, né, que é diferença, assim, né? Era normal. E outra, meu pai não me espancou, minha mãe também não, por isso. Porque ele vinha, depois ele pediu para ficar uns dias, assim, em casa, para me ver, sabe? Assim, então, meu pai conversou comigo, né? Tudo assim. Então, eu acredito que eu passei por toda essa tribulação, essas coisas assim... devido, pastor, à desobediência. Porque o pai e mãe falou, olha... E eu gostava muito de passear. E a pessoa prometeu me levar para o passeio. E aí estava muito trabalho, muito sabão, muito café, muita coisa para fazer. Eu não tinha muito tempo. Isso que eu fazia, que eu ia assim pescar, era escondido. Era escondido. O cavalo também era escondido. Agora, no domingo, meu pai, às vezes, de tanto eu chorar, meu pai me deixava, me montava no cavalo no domingo, arriado, tudo, né? Ele já montava, deixava uma meia hora, eu galopeava, buscar as vacas, buscar os bezerros, né? Porque eu gostava. Aí eu chorava, mas, assim, as outras coisas era arte, escondido, porque eu me machucava depois e não tinha quem cuidar, não tinha médico, a gente não vinha no médico, morava longe, 22 quilômetros. Aí, meu pai mesmo punha a gente fazia xixi na latinha, quando machucava, minha mãe era brava, aí eu fazia xixi na latinha, mais a óleo de mamona, tudo meu pai põe em cima, que entrava prego na minha perna, que eu corria atrás das galinhas, entrava prego, eu corria atrás dos porcos, eu tratava, mas eu corria atrás deles também. E eu me machucava muito. Eu caía, eu ia cortar arroz, eu cortei o dedo, sabe? E meu pai que cuidava, amarrava assim, mas a gente não ia no médico, chorava um pouquinho só e no outro dia eu estava trabalhando. Eu falo que as crianças de hoje vêm... Hoje tudo vai no médico, hoje dá dorzinho de garganta, vai no médico. Eu fazia chá, eu queimava o poejo e com açúcar, queimava o açúcar, uma xícara de açúcar e queimava o poejo, o hortelã e pegava, deixava esfriar e mexia assim, era o xarope. Eu dava uma colher de manhã, uma noite para meus irmãos, para sarar a tosse. E aí eu amarrava um pano em volta da garganta deles com álcool. E tudo, e cortava o cabelo deles em casa também. Eu tinha uma tigelinha, não ficava nem um cabelo comprido para ir para a escola. Eu pegava uma tigelinha de sopa que minha mãe tinha, pequena, punha na cabecinha dele, cortava em volta, assim, o cabelinho dele cortava. Um dia eu quase cortei a orelha do meu irmão. Cortava, isso ficava tão lindinho, cortava o cabelinho.